Fala, geração de investidores internacionais, tudo bem com você? Eu me chamo Gabriel Cavalcante e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a top 5 empresas que pagam dividendos aqui nos Estados Unidos. Quero trazer uma seleção de qualidade da empresa e dividendos também. Antes de tudo, quero pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, deixar o seu like e compartilhar para o seu amigo que está dando seus primeiros passos aqui no mercado americano. Quero dar uma notícia também que nessa semana as inscrições para o nosso projeto Primeiros Passos nos Estados Unidos estão abertas. É o treinamento completo onde a gente mostra como você vai começar a investir aqui nos Estados Unidos e como você vai estruturar uma carteira escolhendo bons rates, bons ETFs e boas ações. O link estará aqui na descrição caso você queira saber mais. Então, bora começar o vídeo. Antes de falar um pouco mais sobre as top 5 empresas que eu acabei apresentando aqui, selecionando para vocês, é legal eu alinhar alguns pontos, tá? Algumas métricas, alguns parâmetros que eu acabei puxando e eu quero que você compreenda realmente o que eu estava pensando. A primeira métrica, ou o primeiro dado, é o valor de mercado da empresa. De forma bem resumida, é o quanto a empresa vale. Então, se você vê, por exemplo, uma empresa pegar Uber, que está valendo, numa hipótese, 70 bilhões de dólares. O valor de mercado de Uber é 70 bilhões de dólares. De forma resumida, é o quanto Uber está valendo. A segunda métrica, ou o segundo parâmetro que eu quero apresentar para você, é justamente o dividendo. Dividendo é o quanto você recebe da empresa. Há duas formas do acionista, ou de quem investe em ação, acabar tendo lucro. O primeiro é se a empresa se tornar lucrativa e apresentar um resultado, né, ganhando na valorização da empresa. E a segunda forma é quando a empresa paga os acionistas por não ter onde crescer muitas vezes, né? Há níveis de empresas e quando uma empresa já atingiu um certo nível, é mais interessante, em vez dela gastar dinheiro à toa, distribuir esses dinheiros para os acionistas. Esse dinheiro distribuído é os dividendos. Investir em empresas de dividendos é uma ótima forma para você receber uma renda quando você já construiu patrimônio ou quando você ainda está construindo. A segunda métrica que eu vou trazer é o Price by Earnings. No Brasil, nós temos o preço sobre lucro. É o preço da empresa dividido pelo lucro. Na prática, é quantos anos vai demorar para você receber o seu dinheiro investido. Então, Price by Earnings é o preço sobre lucro, mas aqui no mercado americano. Outro ponto que eu quero trazer também é o ROI e a margem líquida. O ROI, que é a mesma coisa aqui nos Estados Unidos, porque já é a nomenclatura em inglês, é o retorno sobre patrimônio líquido. É quanto aquela empresa conseguiu retornar, né, ter de lucro, dado o patrimônio líquido da empresa. Então, se uma empresa tem patrimônio líquido ali de $1 milhão, se ela acabou tendo de retorno $100 mil, o ROI da empresa é 10%. A outra métrica que eu acabei trazendo é a margem líquida. É justamente quanto da receita total da empresa acabou sendo lucro. Então, se você tem uma empresa que teve uma receita total de $1 milhão e acabou tendo como lucro $100 mil, na prática, a sua margem líquida seria 10%. Beleza? Então, vamos falar um pouco mais sobre as top 5 empresas pagadoras de dividendos. A primeira que eu selecionei é a Qualcomm, tá? A Qualcomm é uma empresa que ela acaba desenvolvendo e licenciando tecnologia sem fio e projetando também chips para smartphones. Uma coisa legal sobre a Qualcomm é que recentemente ela acabou fazendo uma parceria com a Apple para desenvolver o projeto 5G. Ela acabou se tornando, então, a líder nessa quinta geração de internet para telefones móveis. A Qualcomm ela tem um valor de mercado, né, o valor da empresa, de 127 bilhões de dólares. Realmente já é uma empresa que está num outro nível, né, uma empresa bem consolidada, mas eu ainda considero como uma empresa de crescimento, porque eu vejo ainda um espaço para ela apresentar bons resultados no futuro. Negocia num preço sobre lucros, né, Price by Earnings, na faixa de 47. É uma métrica aí, que nem eu falei, quanto tempo você demoraria para acabar recebendo o seu valor de volta. E aqui do lado eu vou colocar um pouco do resultado e a lucratividade da empresa. Ela trabalha num ROI muito expressivo, bem alto realmente, de 83% e com uma margem de 14%. Você também vai observar nesse quadro aqui o crescimento dos dividendos da empresa.
Então você consegue perceber que houve um crescimento bem expressivo nos últimos 10 anos no valor que a empresa acaba pagando para os acionistas, os famosos dividendos, que está na faixa de 2,32%. Lembrando que eu quero apresentar para vocês de uma forma crescente, então essa empresa é a que menos paga dividendo na lista, mas eu quero incluir porque ela paga até um bom dividendo, 2,32%, e é uma empresa que pode vir a apresentar bons resultados, ou seja, uma empresa de crescimento. A segunda empresa que eu acabei selecionando é o JP Morgan, né? Uma das maiores e mais complexas instituições financeiras aqui dos Estados Unidos. Provavelmente você já viu gigantes da indústria, você já ouviu falar sobre esse nome, ou você que está aqui nos Estados Unidos conhece a Chase, conhece realmente esse banco porque é um dos maiores aqui no mercado americano. Para você ter uma ideia, eles têm sobre gestão, né? Tem sobre ativos 2,5 trilhões de dólares, né? Então não é qualquer empresa, até porque o valor de mercado dela é 300 bilhões de dólares, realmente é uma empresa gigantesca que está negociando aí num price by earnings de aproximadamente 13. Aqui ao lado você vai ver um pouco mais da lucratividade dessa empresa e de como ela vem performando, né? Um ROI de 10% e uma margem de 21%. Realmente é uma margem bem expressiva e um ROI bem expressivo, né? O YouTube, que nós temos, o Banco Brasileiro, possui um ROI maior, mas, cara, um ROI para o tamanho do JP Morgan, 10% é realmente uma coisa bem expressiva. O dividendo que JP Morgan acaba distribuindo está na faixa ali de 3,6% ao ano. Uma boa rentabilidade se a gente levar em consideração a Selic e a taxa de juros americana, que cada vez mais está mais baixo, né? E nos últimos 10 anos apresentou, como você pode bem ver, um crescimento bem interessante aí nos dividendos para os acionistas. A terceira empresa que eu selecionei é a Verizon, né, a maior empresa de telemóveis nos Estados Unidos, tem um valor de mercado de 245 bilhões e negocia em um PE, aí Price by Earnings, de 12,81. Então é um preço sobre lucro tão grande assim, então é uma boa empresa, bem consolidada. Obviamente, empresas mais consolidadas tendem a pagar o maior dividendo. E você consegue ver nesse quadro a lucratividade da empresa. Ela apresentou um ROI, um retorno sobre o patrimônio líquido, de 30% e uma margem líquida de 15%. Os dividendos distribuídos pela empresa foi de 4,19% e tem crescido, como você pode bem ver aqui, nos últimos 10 anos, apresentado um crescimento bem interessante. A quarta empresa dessa lista é a MetLife, né, a maior seguradora de vidas dos Estados Unidos em questão de ativos, tem um valor de mercado de 35 bi e acaba negociando aí num PE, num Price by Earnings, de 4,99. Realmente é uma empresa bem descontada, né? Então se você quiser adquirir essa empresa em carteira, vai ter que estudar o porquê está performando tão inferior à média do mercado americano em questão de Price by Earnings. Você consegue ver a lucratividade da empresa, ela tem um ROI ali na faixa de 10%, o que é bom, tá? É um ROI ok. E uma margem líquida de 11% também. Também acho e considero um ROI ok, dado que é uma seguradora, então essas empresas acabam não operando com uma margem tão alta, mas 11% eu até considero uma margem interessante para a empresa. E aqui ao lado, como sempre, você vê o crescimento do dividendo nos últimos 10 anos e a empresa acaba distribuindo um dividendo de 4,75%. Então um ótimo dividendo e, além disso, como a empresa está bem descontada, esse dividendo acaba se tornando maior. Mas isso não quer dizer que a empresa é boa ou que a empresa é ruim. Temos que olhar com cuidado essa empresa para realmente entender por que ela está com um desconto maior quando a gente compara com o PL, Price by Earnings, médio das outras empresas americanas. A quinta empresa é a AbbVie, é uma empresa farmacêutica aí com uma forte exposição à imunologia e oncologia. Uma coisa interessante dessa empresa é que metade da lucratividade dela, né, metade dos lucros provém de um único medicamento. Então é uma coisa para você observar. Inclusive, quando eu estou estudando até rates, eu levo muito em consideração a dependência de um inquilino ou a dependência de um móvel, assim como a empresa, né? Se a gente pegar algumas empresas que dependiam unicamente de uma outra empresa para ter seus lucros, é uma coisa meio frágil. Eu gosto de identificar, quando eu faço o meu estudo, fragilidades. E ter uma dependência em um único produto é uma fragilidade que a empresa acaba tendo, né? O valor de mercado está ali em 168 bilhões de dólares, então é uma empresa bem consolidada, né? Uma large cap, como nós conhecemos, e está negociando aí num price by earnings de 21,15.
Aqui ao lado você consegue ver a lucratividade da empresa, então eu apresento aqui o ROI na faixa de 47% e uma margem líquida na faixa de 19%. Realmente uma margem líquida bem interessante, dado o tamanho da empresa, né? E você consegue observar aqui também os dividendos crescendo nos últimos 5 anos. Você não tem um histórico tão antigo dos dividendos, mas, pelo menos nesses últimos anos, acabou tendo um crescimento e distribuindo aos acionistas o maior dividendo dessas 5 empresas. Só para você ter uma ideia, a BV acaba distribuindo 4,90% de dividendo ao acionista, né? Muito acima da taxa básica de juros americanas e quase o triplo, né, da taxa básica de juros brasileiras, pelo menos no mês de agosto de 2020. Então essa foi a lista que eu acabei fazendo, vai estar aqui na descrição também essas 5 empresas, caso você queira dar uma estudada. Claro que eu não selecionei as empresas só pelo fator dividendo, eu acabei encaixando a Qualcomm, por exemplo, que é uma empresa mais de crescimento e que distribui bons dividendos, JP Morgan, que é um banco mais consolidado, então você não vai ter aquela volatilidade, aquela loucura, por ser uma empresa que já está no seu patamar de 300 bilhões de valor de mercado e distribui bons dividendos. Você tem a Verizon, por exemplo, que já é uma empresa consolidada, distribui bons dividendos. Eu tentei encaixar um mix de empresas de crescimento, empresas que estão passando por alguma dificuldade e empresas que já consolidaram no mercado. Mas todas elas, como vocês mesmo viram, apresentaram aí e distribuíram bons dividendos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, envia para o seu amigo que quer aprender mais sobre o mercado americano, quer aprender a investir para cá. E não se esqueça, as inscrições para esse novo treinamento estão abertas. Basta clicar no link que estará aqui na descrição e eu vejo você fazendo parte dessa geração de investidores internacionais.